Vocês alguma vez já acordaram de um sonho sem saber exatamente se realmente tinham acordado ou se ainda estavam sonhando? Ou seja, se o mundo onde vocês tinham supostamente despertado naquele momento se tratava mesmo do mundo real ou seria apenas um sonho. E isso porque, raramente quando estamos sonhando, conseguimos perceber que estamos em um sonho, pois toda aquela experiência para nós parece absolutamente física e real. Mas quem nos garante que todo este mundo onde nós estamos agora possa também não passar apenas de uma grande ilusão? Vocês já pararam para pensar nisso? E é sobre este assunto que iremos falar no vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao canal O Ser do Ser. Deixe que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ser do Ser. E no vídeo de hoje, iremos falar a respeito do verdadeiro grau de realidade de todo este mundo que se encontra à nossa volta. Seria ele verdadeiramente real, ou poderia se tratar talvez de um tipo de realidade imersa, tal como vivemos em um sonho? Mas como saber se tudo aqui é mesmo real ou não? O que significa exatamente ser real? Pois, se já ficou comprovado que tudo neste mundo, completamente tudo, é constituído por átomos, o qual, por sua vez, é 99,9% vazio. Isso significa que tudo o que somos e o que vemos neste mundo é, por sua vez, também 99,9% vazios. E apenas 0,1% constituído de energia. Poderia até mesmo se dizer que não dá para ser mais vazio do que isso, não é mesmo? E olhando dessa forma, com certeza vocês vão perceber que toda essa realidade em que nós nos encontramos mergulhados neste momento se parece muito mais com um tipo de realidade simulada do que propriamente com o mundo físico e real. Mas como assim este mundo não é real, se tudo parece ser tão físico e sólido? Mas isso só acontece porque aquele 0,1% de energia que existe em tudo que faz parte dessa nossa realidade, está vibrando na mesma frequência energética, o que faz com que tudo aqui esteja, de certa forma, separada e isolada de muitas outras realidades que possam estar existindo simultaneamente ao nosso redor. O que poderia muito bem ser comparado a uma faixa em que se sintoniza uma rádio FM, por exemplo, que está separada de muitas outras rádios que estão em frequências diferentes. E basta apenas uma pequena alteração na frequência para que se possa sintonizar uma outra rádio totalmente diferente, onde uma não passou a existir e a outra não deixou de existir. O que houve foi simplesmente uma alteração na frequência que estava sendo sintonizada. E tal como uma rádio FM, também nós estamos em um tipo de realidade construída artificialmente. Ou seja, meus amigos, acreditem ou não, nós realmente estamos em uma espécie de Matrix. Mas da mesma forma como acontece quando estamos em um sonho, onde nós não sabemos que estamos sonhando, também aqui, nós dificilmente vamos conseguir nos dar conta disso. E até acharemos absurdo que alguém se atreva a questionar essa realidade. E isso simplesmente porque, se por um momento nós realmente decidíssemos levar a sério toda essa ideia, o que faríamos então com todas essas informações que viemos acumulando durante toda a nossa vida, a respeito de como funciona todo este nosso mundo? Simplesmente porque se descobríssemos que estamos mesmo vivendo em algum tipo de realidade simulada, então teríamos que entender que todas essas teorias e informações que vêm sendo passadas através de inúmeras gerações ao longo da história da humanidade seriam simplesmente parte de um programa de acobertamento
para que nós nunca descobríssemos onde realmente estamos e qual o verdadeiro propósito da nossa presença aqui. Mas poderia isso ser realmente verdade? Poderíamos nós realmente estarmos vivendo em uma grande mentira desde quando nascemos, assim como foi descrito na parábola do mito da caverna de Platão? Ou será que isso tudo não passa de uma grande besteira, e que na verdade tudo aquilo que aprendemos dos nossos pais e que nos foram ensinados na escola quanto ao funcionamento deste mundo e do universo realmente corresponde à verdade? Aliás, será que o universo realmente poderia ter surgido da maneira como é explicado pela ciência? Ou seja, em uma grande explosão, a qual teria dado origem a todo este nosso universo? Será que isso poderia ser realmente possível? Poderia uma grande explosão que aconteceu quando ainda não existia nada ter mesmo gerado todo um universo? E com um funcionamento tão perfeito e complexo, segundo nos é explicado pela ciência? Bom, meus amigos, eu não sei para vocês, mas pelo menos para mim essa história não faz o menor sentido. E isso porque todo o universo não poderia simplesmente ter surgido do nada, pois nada surge do nada. E foi por fatos como este, por explicações como esta, sem pé nem cabeça, que eu decidi buscar a verdadeira verdade. Mas logo descobri que encontrar a verdade neste mundo é, sem dúvida nenhuma, uma coisa muito difícil de se fazer. E isso simplesmente porque, como já foi falado, ao longo da nossa vida neste mundo, vamos acumulando tantas informações que nos são ensinadas que acabamos muitas vezes por não achar mais lugar nenhum dentro de nós para acumular novas informações. E nos vemos muitas vezes obrigados a descartar velhos dogmas e crenças que eram tão antigas dentro de nós. O que, sem dúvida nenhuma, torna este encontro com a verdade algo realmente muito difícil de acontecer nesse nosso mundo, pelo menos para a maioria das pessoas. E é exatamente por isso que eu, sinceramente, acredito que para que possamos pelo menos sonhar em encontrarmos a verdadeira verdade deste nosso mundo, teremos que seguir o grande exemplo de René Descartes, um importante pensador e filósofo francês nascido em 1596. René Descartes ficou muito conhecido como sendo um filósofo racionalista, pois simplesmente se mostrava um verdadeiro apaixonado pela razão. Ele acreditava que o pensamento racional deveria ser obrigatoriamente aplicado a tudo o que existia à sua volta. E foi por esse motivo que, em sua busca pela verdade, ele também logo descobriu que todo aquele conhecimento que havia adquirido durante toda a sua vida até então era, sem dúvida nenhuma, uma bagagem muito grande para ser carregada, e que, por sua vez, certamente o iria impedir de conhecer a verdadeira verdade das coisas, pois já não havia mais espaço suficiente para aceitar nenhum conhecimento novo, para que este pudesse ser questionado. E sendo assim, sendo ele um apaixonado pela razão, resolveu questionar todos os conhecimentos que já possuía, mesmo que fossem a respeito das coisas mais simples da vida, pois ele acreditava que precisava descartar aquilo que não poderia ser aproveitado nessa sua busca pelo conhecimento. E em seus questionamentos, chegou realmente a questionar tudo, chegando a questionar a existência do próprio mundo que o cercava, simplesmente porque ele passou a acreditar que muito provavelmente poderia estar sendo enganado pelos seus próprios sentidos. E sendo assim, parece que René Descartes foi o primeiro homem a sugerir que poderíamos realmente estarmos vivendo em um mundo não real, dentro do qual ele também chegou a questionar a sua própria existência. Mas logo chegou à conclusão de que ele realmente existia. E isso porque se ele era capaz de questionar a sua própria existência, então era provável que realmente existisse, pois seria necessário que houvesse também um questionador para isso. E foi aí que surgiu aquela famosa frase: penso, logo existo. Sem dúvida nenhuma, um exemplo a ser seguido. Mas até onde será que nós realmente somos capazes de seguir este grande exemplo de René Descartes? Até onde será que somos capazes de desfazer de velhos dogmas e conhecimentos que carregamos há tanto tempo, como sendo a mais verdadeira das verdades? E se vocês ainda não sabem a resposta para essa questão, sugiro que se preparem, pois ao longo dos próximos vídeos eu realmente pretendo mostrar a todos vocês que, acreditem ou não,
Realmente estamos vivendo em uma grande estrutura de realidade simulada. E é este, sem dúvida nenhuma, o maior segredo deste mundo. Uma verdadeira prisão. Mas ao invés de nos colocar dentro da prisão, colocaram a prisão dentro da nossa mente. E um pequeno exemplo disso é o fato de simplesmente não haver nenhuma explicação física racional que seja capaz de explicar as alterações na iluminação da Lua que ocorreram durante tão curto espaço de tempo como foi divulgado em um vídeo passado. Pois demoraram apenas 6 horas para que a sua iluminação mudasse dessa para essa, sem que houvesse uma alteração na posição do observador. Muitos acreditam que pelo fato de existir um movimento rotacional da Terra, o qual realmente é capaz de alterar a posição do observador, isso também influenciaria na alteração da posição da parte da iluminação da Lua que estava sendo observada. Mas isso não é verdade, pois para isso seria necessário que houvesse um movimento de inclinação no eixo rotacional da Terra. E se isso realmente tivesse acontecido mesmo, dentro dos conceitos pregados pela ciência em tão curto espaço de tempo, com certeza já não restariam pedra sobre pedra neste nosso planeta. Outro exemplo. Como pode um mundo físico e real ser formado por uma partícula que é 99,9% vazia? Outro exemplo. Como poderiam mais de 70 mil pessoas em Fátima, Portugal, no ano de 1917, relatarem simultaneamente terem visto o sol dançar pelos céus durante mais de 8 minutos, como foi descrito por toda aquela multidão? Outro exemplo. Por que acima da nossa atmosfera não podem ser observada a presença das estrelas? Pois foi assim que relatou o primeiro astronauta americano ao entrar em órbita ao redor da Terra. E isso também pode ser facilmente observado em qualquer uma das imagens que são feitas todos os dias na Estação Espacial Internacional, onde a desculpa é que isso seria causado devido a um problema focal da câmera. Mas se assim o fosse, o astronauta americano que relatou o que via com seus próprios olhos não teria relatado que tudo o que podia ser observado acima dele era completamente escuro. E assim, meus amigos, existe uma infinidade de outros exemplos que eu poderia deixar aqui. Mas vou deixar esse assunto para continuar em um próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, um forte abraço a todos, muita paz e até a próxima.